Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos falar sobre os conflitos separatistas da Índia. Começando com o objetivo da aula, que seria analisar e localizar, além de compreender o desenvolvimento dos conflitos étnicos e separatistas que acontecem na Índia. Você já ouviu falar em algum conflito que ocorre na Índia? Pense com cuidado. De que forma resolver os conflitos que ocorrem na região da Índia, mais precisamente na Caxemira? Existem outros conflitos na Índia? Você já ouviu falar em outros conflitos na região? Bem, vamos localizar a região de conflitos. Aqui nós temos um mapa da região norte da Índia, próximo ao Paquistão, né? Ali vai pegar o nordeste do Paquistão e a região sudoeste da Índia. Da China, perdão. Bem nessa área seria a cadeia do Himalaia, a cordilheira daquelas grandes montanhas, o teto do mundo, as montanhas mais altas do mundo. Também nessa região existe a nascente do rio Indo. O rio Indo, que para o hinduísmo, religião predominante na Índia, é um rio sagrado. O rio Indo ele nasce aqui e corre para o Paquistão. Bem, a população indiana considera que a região, pelo menos da nascente do rio Indo, deveria ser deles, uma vez que é um rio sagrado para eles. Os paquistaneses, por outro lado, falam que como essa é uma região que historicamente é habitada por islâmicos, deveria ser uma região paquistanesa. Vale lembrar que os dois países eram as Índias Orientais no passado. Eles eram parte do mesmo país, da mesma colônia. E essa separação ela só aconteceu depois da independência que eles conseguiram da Inglaterra, aonde o Paquistão fica com a parte islâmica e a Índia com a parte hinduísta. Essa aqui, então, acaba sendo uma região muito complicada para a atualidade. A China, com medo de uma guerra em sua fronteira, arma essa região nos últimos anos, colocando grande parte do seu exército na área da Caxemira. A Caxemira hoje é a região com a maior probabilidade de conflito do mundo. Alguns geógrafos temem, inclusive, o início de um conflito com peso mundial nessa região. Bem, vamos ao epicentro do conflito. Ao final da Segunda Guerra Mundial, foram se desenvolvendo negociações entre os representantes do Partido do Congresso Indiano e o governo inglês. Ao mesmo tempo, ampliaram-se os conflitos internos entre os hindus e os muçulmanos, e os massacres de ambos os lados se tornaram cada vez mais comuns. As perseguições religiosas vão se tornando cada vez mais intensas. Vale lembrar que os islâmicos, eles são uma religião na verdade é uma base religiosa, né? Existem várias religiões ali, como os xiitas, os sunitas, entre outros, mas eles acreditam no Deus abraânico, o mesmo do cristianismo, com algumas diferenças. Já os hindus, eles acreditam em diversos deuses. É a maior religião politeísta da atualidade. Para os islâmicos, acreditar em diversos deuses é uma ofensa. E para os hindus, quebrar os templos deles também é uma ofensa. Então os atritos vão sendo crescentes naquela região desde o início do século XX. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra negocia com a Índia pelo fim do colonialismo. E aí as negociações eram uma única Índia unificada, independente de religião, ou a Índia, a Índia hinduísta e a Índia islamista. No fim, é isso que aconteceu. A Índia islamista foi batizada de Paquistão,
Uma parte do outro lado da Índia Central era o Paquistão Oriental, que depois mudou de nome para Bangladesh. Bem, falando dessa região, a própria parte central ela vem se mantendo a muito custo em conflitos constantes há mais de 50 anos com os vizinhos, cercada por vizinhos que pensam diferentes. Na impossibilidade de manter a unidade política, mas percebendo a chance de preservar seus interesses econômicos na Índia, desde que evitado um conflito interno de grandes proporções, os ingleses propuseram a divisão da região em dois países, a Índia e o Paquistão, que no caso era o ocidental e o oriental. Beleza? Nós vamos ter aqui nesse mapa a forma com que era a Índia durante o período de colônia. Nós tínhamos na região do norte a Índia britânica e na região sul nós tínhamos uma parte também colonizada, mas com a liderança dos Marajás, que eram como se fossem senhores feudais da Índia, fazendo um comparativo com a lógica ocidental. Milhões de pessoas foram forçadas a deixar as suas casas e as cidades e a vivenciar um longo processo de migração de um país para o outro, num processo onde saques e ataques a populações minoritárias foram constantes. Então, assim, muitos islâmicos que moravam na Índia são forçados a ir para o Paquistão. Muitos hinduístas que moravam no Paquistão são forçados a irem para a Índia. Essa troca de casas foi muito repentina. Milhares de pessoas acabaram perdendo não só as casas, mas também as vidas durante esses conflitos. Eis a questão. No contexto que encontramos o problema que envolve a Caxemira, região ao norte da Índia, que faz fronteira com o Paquistão, região na qual os líderes políticos aderiram à Índia, porém onde a maioria da população é muçulmana. Como um todo, como se resolve a situação? A Caxemira é dividida em duas áreas, uma parte indiana e uma parte paquistanesa. Na parte indiana, a maior parte da população é também islâmica, mas o dono antigo das terras, o Marajá dessa região inteira, ele era hinduísta. Por isso também da disputa. A Índia alega que como essas terras tinham um dono hinduísta, tudo isso deveria ser deles. Os paquistaneses, por outro lado, falam que historicamente isso é deles. Já aconteceu algo assim no Brasil? Não necessariamente, não envolvendo questões religiosas, mas o Acre, pertencia à Bolívia e como só moravam brasileiros lá, o Brasil acabou pegando o Brasil. Nós acabamos comprando, na verdade, o Acre, mas é algo meio parecido, se for comparar com a nossa situação. Qual a importância dessa região, então, para o mundo? A região é vista como um ponto estratégico desde a Guerra Fria, pois faz fronteira com o Tajiquistão, que antes fazia parte da União Soviética. Para a Índia preservar o território sob seu controle, implicou ainda em inibir outros possíveis movimentos separatistas, movimentos que normalmente utilizam a religião como elemento de mobilização das populações. Como existe uma diversidade religiosa no país, vários movimentos separatistas podem acabar usando o que acontece lá como exemplo, e a Índia tenta impedir isso. Vale lembrar que durante a Guerra Fria, Índia era apoiada pelos Estados Unidos e Paquistão era apoiado pela antiga União Soviética. E quem realmente se tornou independente, desde a independência e a formação dos estados da Índia e do Paquistão, separadamente, a região foi palco de conflitos envolvendo muçulmanos, cerca de 80% da população, e os governantes hindus,
Entre 48 e 49 foram diversas disputas que ainda não acabaram, mas agora vamos para uma atividade. Quais são os principais motivos, além da questão religiosa, da disputa entre o Paquistão e a Índia na região da Caxemira? Agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta? Além da disputa religiosa, a região é considerada estratégica do ponto de vista hídrico, porque abrange as nascentes dos principais rios da Índia e do Paquistão, o rio Ganges e o Indo, respectivamente. Portanto, o recurso natural água está em disputa. Espera-se que vocês percebam a importância vital desse recurso para a agricultura e sobrevivência do povo indiano e paquistanês. Bem, e como a China entra nessa disputa? Em 1962,
a Índia foi derrotada pela China. A Guerra Sino-Indiana, também conhecida como Conflito Fronteiriço Sino-Indiano, foi uma guerra entre a República Popular da China e a Índia. A causa inicial do conflito foi uma região litigiosa no Himalaia, o Arunachal Pradesh, conhecida na China como Tibete do Sul. Essa região do Tibete do Sul, que para a China também é bem complicada ainda hoje, não só o Tibete do Sul, mas todo o Tibete, por questões religiosas. Você tem uma maioria hinduísta nessa região, enquanto na China são praticadas outras religiões. Geralmente é atrelado à religião essas disputas territoriais antigas. Bem, acontece que a China, muito armada já naquele momento, e devido também à proximidade com a antiga União Soviética, consegue uma grande vantagem e acaba ganhando esse primeiro conflito. Um confronto de dezenas de mortes na fronteira entre Índia e China aconteceu no dia 15 de junho de 2020. Chamou a atenção do mundo para o aumento das tensões na região do Himalaia, no sul da Ásia. 10 dias depois, a poeira parece ter baixado, mas o impasse está longe do fim. É o que diz essa matéria, né, do site Brasil de Fato. China e Índia aumentam, aliás, uma disputa, atualmente principalmente comercial, mas que em casos extremos acaba indo para conflitos armados. Não só com a China, mas também com o Paquistão. Outras notícias recentes, né, de 2021, falam de conflitos entre Índia e Paquistão, também na Caxemira. E sobre as armas? Será que esses países têm grandes armas? As disputas com as quais a Índia se envolveu, internas e externas, serviram de justificativa para o desenvolvimento tecnológico bélico. E, em 1971, o país realizou seu primeiro teste nuclear. Isso daqui é um míssil intercontinental indiano. A Índia é uma das potências nucleares do mundo, além de ser um dos países com um dos maiores exércitos do mundo. Se eu não me engano, eles aparecem em 5ª ou 6ª posição, enquanto o Paquistão aparece em 7ª posição. E isso também é preocupante. O Paquistão também tem armas nucleares, afinal. O Paquistão, sentindo-se provocado com a questão armamentista indiana, eles passaram a fazer testes nucleares no ano de 1988. Então, pelo menos já fazem 33 anos que os dois países que vivem uma real disputa territorial têm armas capazes de destruírem cidades inteiras. Aqui nós temos um exemplo de um míssil intercontinental paquistanês. Mais uma curiosidade sobre o Paquistão é que o Paquistão é o maior país de maioria islâmica em relação a poder militar. É o país que tem o maior exército dos países islâmicos. E os conflitos chegaram ao fim na década de 80, foi marcada pelo crescimento do fundamentalismo muçulmano. Isso vai ser refletido em vários aspectos, nós vemos isso até o começo dos anos 2000, fortalecendo o movimento separatista da Caxemira, que perdura até os dias de hoje. Protestos contra a lei da cidadania em Nova Delhi, na Índia, polêmica da legislação do governo em Narendra, exclui muçulmanos em 2019. Aquela região ela é bem complicada, se estende a todo o sul e sudeste asiático. Uma grande tensão entre budistas, islâmicos e hinduístas. Os conflitos se intensificaram a partir dos anos 90, envolvendo guerrilheiros muçulmanos, incluindo homens de diversas nacionalidades, que se deslocaram para combater na região. E o exército indiano também foi fortalecido pelo fundamentalismo hindu, refletindo uma situação de conflitos étnicos e religiosos generalizada, responsável inclusive pelo assassinato de Rajiv Gandhi durante a campanha eleitoral. Bem,
mais uma notícia da Rede Brasil. China, Índia e Paquistão estão em um impasse nuclear por causa da região de Jammu e Caxemira. Nenhum governo em qualquer um dos três países pode se dar o luxo de ser visto como um perdedor nesse conflito. Então, como solucionar essa questão? Não é uma questão fácil de pensar. Os três países se armam e eles se preparam para um conflito que pode acontecer em qualquer momento. O povo da Caxemira terá permissão para determinar o seu futuro e o futuro da sua terra natal. Imagine viver em uma cidade nessa região com medo real de uma guerra que pode estourar a qualquer momento. Vamos para mais uma atividade. A disputa territorial sobre a Caxemira envolve três potências militares. Quais são elas? Quais são os motivos de preocupação global sobre essa região? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica uma possível resposta? Índia, Paquistão e China disputam a região da Caxemira, que além da questão religiosa, envolvem questões ideológicas ligadas à necessidade da preservação das nascentes do rio Indo. A principal preocupação global é o fato dos três países envolvidos serem potências nucleares. Na aula de hoje, nós falamos sobre os conflitos separatistas que ocorrem na Índia e no Paquistão e envolvem a China. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais!